Olá, está começando mais um Niso Comunidade. Hoje vamos assistir aos 2 TCCs, trabalho de conclusão de curso de jornalismo, em vídeo-reportagem produzido pelos alunos da turma de 2018. Estamos começando o Niso Comunidade e nesse bloco vamos acompanhar os desafios enfrentados por cães em situação de abandono. Diante do alto número de cães nas ruas de Sorocaba diariamente, é importante que esse tema seja tratado com seriedade, inclusive pela imprensa. No papel de futuros jornalistas, Júlia Lippe, Fernanda Amaral e Gabriel Fernando, além de concluírem o curso, contribuíram com a vida de seres tão ignorados e fragilizados que são os cães abandonados. No dicionário, o abandono é definido como ato de largar, desistir, sem intenção de voltar. No caso do cachorro, o dono abre mão do animal sem pensar nas consequências que esse ato irresponsável vai causar. Diante disso, o animal busca no próprio instinto uma forma de sobreviver aos desafios encontrados nas ruas. Ao longo desta reportagem, nós entramos em contato com órgãos municipais, estaduais e federais em busca de dados sobre o número de cães nas ruas de Sorocaba. Apesar da busca, nenhum levantamento nos foi apresentado, uma prova real do descaso com o assunto. Diante de tantos cachorros vistos nas ruas, é inevitável a pergunta: mas afinal, de quem é a responsabilidade sobre esses animais? Entrevistamos pessoas que falam com propriedade sobre esse assunto, a fim de conscientizar e alertar moradores da cidade sobre a gravidade do abandono desses animais. Segundo o artigo 32, no Código do Meio Ambiente, o abandono de cães caracteriza crime de maus-tratos. A partir do momento em que o tutor do cão age de forma irresponsável e o expõe ao risco de viver nas ruas, ele afeta o bem-estar deste animal, causando traumas irreparáveis. O crime de maus-tratos é um crime doloso. O que significa um crime doloso? A pessoa tem que querer. Então, normalmente assim, eu quero maltratar, eu quero matar, eu quero mutilar. É um crime que a pena máxima dele não ultrapassa 2 anos. Embora hajam órgãos que atuam na proteção dos animais em Sorocaba, a fiscalização nas ruas para esse tipo de crime ainda é falha. A gente precisa de uma rede de atuação na segurança mais imediata. Então, para quem eu ligo, como eu ligo? Então, um setor da guarda municipal específico que pudesse atuar diretamente nisso. Porque a gente tem dentro da Polícia Militar a parte do meio ambiente. Nós temos ambiental. Só que a ambiental, ela acaba tratando principalmente do quê? Daqueles crimes de flora. Eles trabalham nesse sentido. Mas a efetividade do animal acaba ficando em segundo plano. Além dos riscos enfrentados por estes cães nas ruas, eles também estão expostos a vários tipos de doenças. Devido à mudança repentina no estilo de vida, o sistema imunológico desses animais acaba sendo afetado. Quando o animal está na rua, ele fica predisposto, ele fica com pulga, carrapato,
mesmo o carrapato, ele transmite duas doenças mais importantes para o cão, que é a erliquiose e a babesiose. Todas essas doenças, elas são chamadas de zoonose, que são transmitidas do animal para o homem. Então, se o animal ele não está saudável, nós vamos ter uma população que também fica doente. É uma consequência, porque nós convivemos com esses animais. Então, quanto mais próximo nós estamos, se eles não estiverem saudáveis, nós também não ficamos. Tomados pelos sentimentos de medo e tristeza, alguns cães adoecem quando são abandonados pelos tutores. Muitas vezes, por causa desse distanciamento, o animal acaba desenvolvendo a síndrome de ansiedade por separação, que afeta de forma direta o desempenho do cachorro. A SAS é um distúrbio comportamental que está cada vez mais presente nas espécies pela incorreta inserção nas famílias que não têm conhecimento sobre as necessidades do animal como um animal. E isso trazem diversas consequências, né? Pode se automutilar, pode ficar se lambendo principalmente as patas, que isso causa dermatite por lambedura, incorpora sinais de medo e de fobia. Então o animal ele fica tão desesperado que ele perde inclusive a noção da autopreservação. Uma forma de conscientização usada pela prefeitura da cidade é um projeto sobre a guarda responsável, realizado nas escolas municipais. A iniciativa busca conscientizar crianças sobre cuidados necessários a serem tomados quando se adota um animal. A intervenção na escola, a abordagem na escola é feita através de uma palestra com o objetivo, além desses alunos internalizarem essa ação de ser um tutor responsável, que eles possam ser multiplicadores disso. É consenso que a castração é a forma mais efetiva de evitar o aumento de casos de cães nas ruas. Esse procedimento cirúrgico evita a procriação desses animais, fazendo com que um controle populacional seja estabelecido. A castração é a forma mais eficaz e a conscientização das pessoas. Não há como nós evitarmos o abandono se sempre esses animais estiverem se reproduzindo, não adianta. Chega um ponto que satura. Isso é uma questão não só de saúde do animal, é uma questão de meio ambiente. Quando você satura o meio ambiente, é óbvio que esses animais vão começar ou ficar em situação de hipossuficiência, ou seja, vão precisar de ajuda ou vão se tornar seres predatórios. A partir da hora que a gente castra, a gente vai reduzindo o número de animais que poderão ser abandonados. Buscando diminuir o número de animais nas ruas, voluntários independentes e organizações protetoras dos animais encontram no resgate uma forma de reintegrar o relacionamento do cão com o ser humano. Exposto às mais diversas formas de maus tratos e descaso, esses animais ganham uma nova chance de receber os cuidados básicos que estavam habituados, enquanto animais domésticos. Ele entende que ele foi abandonado, mas ele não sabe o porquê. Então, inclusive, mesmo que ele vá em uma próxima casa, ele receba, né, todo o amor e o acolhimento de uma próxima casa, na maioria dos casos, né, são relatados que eles continuam com essa sensação de abandono. Então, já ocorreram casos em que a família se mudou de residência e deixaram um animal na casa. Então, esse animal, ele depois recebeu um outro lar, ele foi recebido por outra família, mas toda vez que ele vê a família arrumando malas para viajar, ele acha que aquela situação vai acontecer. Os voluntários independentes atuam na causa animal sem contar com o apoio financeiro de nenhuma organização. Além de resgatarem esses cães, disponibilizam um local para eles ficarem, assim como arcam, de maneira individual, com todos os gastos do animal, incluindo a alimentação, a medicação e a higiene. Há 12 anos, Tatiane Luckner resgatou o primeiro cão da rua. Desde então, se tornou uma protetora independente. Atualmente, ela abriga 25 cães na casa onde mora com a família, em um bairro nobre de Sorocaba. Eu normalmente pego cães adultos, cães que ninguém quer, cães abandonados mesmo à beira de morte. Eu acho que foram mais de 60 cães, 100 cães, não sei, mas foram muitos. Trago para minha casa, cuido, recupero o estado nutricional.
cadastro e aí escolha uma família responsável. Além de dedicar uma verba mensal para o tratamento destes cães, o protetor também precisa oferecer tempo e atenção a eles. É uma posição que envolve grande responsabilidade e compromisso, tudo em prol do bem-estar animal. Primeira coisa, eu tenho condições de ter um cão? Quanto custa ter um cão? Eu digo que após ser responsável, está envolvida com a vacina. O custo de uma vacina a gente sabe que é alto. Se você fizer uma vacina numa clínica popular, é uma média de R$60, que previne as doenças que são as piores, cinomose, parvovirose, que acabam debilitando e realmente trazendo muito trauma para o cão e para a família. Quando você pensa numa ração de uma boa qualidade, você pensa numa ração de R$200 o saco, de uma ração de 20 quilos. E aí envolvem outros, uma medicação de uma patologia, então é um custo alto ter um animal em casa assim. Mas nem todos os voluntários independentes têm verba o suficiente para bancar os gastos destes cães. Gessé Garcia entrou na causa há 25 anos. Hoje, abrigando mais de 50 cachorros em um terreno emprestado, o protetor depende de doações para conseguir cuidar de tantos animais. Nós temos uma média de 50 cachorros, não pode extrapolar essa quantidade porque você acaba deixando de ser protetor, de ser acumulador. O que é acumulador? Acumulador é quem pega animal sem condições financeiras de cuidar e vai recolhendo esses animais, como acabam ficando doentes, se matando, porque exige um custo financeiro. Dos cães que estão no canil, muitos foram encontrados com ferimentos graves. O labrador Marley foi localizado no bairro Habiteto. Recolhido hoje, meia-noite e meia. Olha o estado desse cachorro. Mesmo após receber tratamento médico, as cicatrizes ainda podem ser vistas. Gessé explica que por mais que as redes sociais ajudem no trabalho dos protetores, muitas pessoas que pedem auxílio na internet, ao invés de cuidar do animal, acabam transferindo essa responsabilidade. A rede social é uma faca de dois gumes. Ajuda muito porque é o jeito que a gente tem de divulgar o que está acontecendo para conseguir recursos, mas ao mesmo tempo acaba sendo muito mais gente pedindo ajuda do que ajudando. É isso que pensa também a presidente da ONG Anjos e Protetores de Sorocaba. As pessoas acham que por sermos ONG, eles pensam que a gente tem obrigação de acolher, de atender, de resgatar, né? Ou então ver um animal na rua sofrendo, ao invés dela tomar atitude, ela posta, olha, tem um cachorro aqui, alguém vem socorrer, alguém vem resgatar, e não é assim que funciona. As pessoas se sensibilizam com uma situação, mas não pegam para elas, não têm atitude para resolver e ficam esperando que outros façam por ela. A protetora está na causa animal há 15 anos, quando resgatou a cadela Mel. A Mel, ela deu cria no condomínio, num período de férias, em janeiro. Ela fez um buraco enorme no espaço lá que tinha. Aí eu fui lá ver, consegui tirar ela do buraco, alimentei e aí fiz uma casinha lá escondido para ela, né? O pessoal me ajudou, nós fizemos uma casinha, ela criou os filhotes lá. E ela passou a ficar sendo cão comunitário lá do condomínio, né? Até um dia que um funcionário do condomínio falou assim, eu quero levá-la para mim. Moro numa chácara e tal. Você vai cuidar bem? Não, eu vou, pode ficar tranquila e tal. Levou. Aí um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim para mim, Eliane, eu de você ia visitar a Mel, porque ela não está bem. Falei, como não está bem? Todo dia eu pergunto dela. Na hora que eu cheguei, ela estava lotada de carrapato, magra, seca. Ela me viu, ela pulou assim em mim, mas... sabe, pedindo aquele socorro? Ela corria, chorava desesperadamente e a gente junto. Chora. Então você vê o amor e a gratidão, desculpa, que o animal tem, porque assim, ela viu a salvação dela ali. A ONG Anjos e Protetores oferece lares temporários para cerca de 60 animais resgatados das ruas ou vítimas do descuido dos tutores. Preocupados em abrir vagas para outros cães, voluntários participam semanalmente de feiras de adoção, em busca de donos responsáveis. São várias atividades que nós desenvolvemos. Uma delas é os eventos de adoção, que acontecem todos os sábados, e às vezes aos domingos, ou um dia de semana esporadicamente.
Todo sábado a gente tem essa feira de adoção. Os resgates de animais. Nós não temos abrigo, mas os animais ficam nas nossas casas. E aí a gente se ajuda também mutuamente, com medicação, ração, ou uma ajudar a outra a levar em veterinário, coisa parecida. Embora as feiras de adoção sejam o modo mais efetivo de conseguir um dono para cães em situação de abandono, nem sempre esses eventos atingem resultados positivos. É grande o número de cães que voltam para os abrigos, sem serem adotados. Uma rotina triste, cansativa e repetitiva para esses animais. Infelizmente, existe muito preconceito na parte de adoção. Os cães adultos, eles demoram muito mais para serem doados. As pessoas não querem o cão adulto por restrição, porque eu prefiro o filhote, porque ele vai crescer com a minha família. E, na verdade, isso é uma grande bobeira, porque o cão adulto ele se adapta muito mais à sua família, né? Sem contar que ele vem cheio de gratidão, porque ele já teve uma história de sofrimento, ele vem cheio de gratidão. E a cor também. Infelizmente, doar um cão de cor preta é muito mais difícil. As pessoas preferem o cão branquinho, o amarelo também é mais difícil. É racismo mesmo, entendeu? Tem muito disso. Eles pegam um animal preto, entendeu? Normalmente sexta-feira 13, para arrancar o olho, cortar a cabeça, tem muito disso. Aqui perto mesmo, no Vanelville, tem um cemitério, já foi resgatado vários animais assim, entendeu? Sem olho, sem orelha. Normalmente querem fêmea, porte pequeno e não preta. O ser humano é preconceituoso, né? Se ele é preconceituoso com quem é da mesma raça, né, da mesma espécie que ele, porque não vai ser com o animal. Outro problema que atinge as feiras de adoção é a devolução dos animais. Essa cadela, chamada Pretinha, foi adotada por uma família durante um evento realizado pela Prefeitura de Sorocaba. Entretanto, durante uma visita ao canil da Secretaria do Bem-Estar Animal, 2 dias depois, recebemos a informação de que ela havia sido devolvida. Nós doamos uma cachorrinha e na segunda-feira a pessoa ligou aqui e falou que não queria mais, que não se adaptou à cachorra e trouxe a cachorra de volta. Então isso é muito comum. Esses dias também vieram aqui, adotaram um filhote, aí depois vieram devolver, porque falaram que o filhote ficou triste na casa. Então a devolução ela é muito constante. A cachorra Festa estava na mesma feira que Pretinha. Diferente da parceira, nem teve chance de ser levada para um lar. Após horas de espera, assim como outras vezes, voltou para o canil. Mas nem todos retornam para o abrigo depois de uma feira de adoção. Alguns animais passam a ter um lar definitivo. A atenção antes dividida com tantos outros cães em abrigos agora passa a ser individual. Diferente dos companheiros de canil, Caramelo, que por sinal era o único filhote da feira de adoção, foi levado por uma família. A nossa equipe foi até a casa dos novos donos do animal para acompanhar como foi a adaptação dele. A gente está percebendo que ele está tendo muito medo e a gente não sabe ainda identificar se é por causa da castração, né? Que ele acabou de passar, mas a gente está tentando cada dia conversar com ele, se aproximar, fazer carinho, passar a mão na cabeça dele, chamar ele pelo nome, que a gente nem quis mudar o nome para não ter mais um trauma. Ao contrário do que era esperado, o cão não reagiu tão bem à mudança. Reflexo de grande parte dos animais abandonados, o filhote apresentou um comportamento triste e solitário quando chegou ao novo lar. Ele é muito bonzinho, ele é muito dócil. Um dos meus maiores desejos no momento é que ele fique bom e que ele possa ficar normal com a gente, entendeu? Se acostumar e tal. Outra mascote que, além de um lar, encontrou muito carinho foi a cadelinha Nina. Quem vê o animal assim, bem cuidado, saudável, não imagina que ele foi tirado das ruas nessa situação. A Nina foi uma amiga que postou uma foto dela tomada por carrapato. Ela estava com anemia, por causa da doença do carrapato mesmo, né? E daí tivemos que fazer até transfusão de sangue com ela, tudo nela. Tava bem feia mesmo, sabe? Tinha na gengiva dela, no olho, na orelhinha dela, tava por dentro, tinha muito carrapato. Aqui, assim, ó, tinha carrapato inteirinho nela, né? Sabrina foi mãe recentemente da pequena Maria Luísa. Apesar das recomendações feitas pelas amigas, ela e o esposo Oswaldo não pensaram em doar a Nina. Para o casal, ela é um membro da família e a irmã mais velha da Malu. A Nina representa para nós
um convívio familiar. Ela é um membro da nossa família agora, né? Tanto que quando nós vamos sair, algum evento, algum local, nós temos que pensar como que ela vai ficar, como que ela vai ser a alimentação dela. Então ela está junto conosco aqui num sentido de gratidão, tanto dela conosco e nosso com ela. Então ela é muito amor da família e já consideramos sim como um membro. Teve várias clientes que até falavam para mim, o que você vai fazer com a Nina agora? E eu sempre, a Nina vai continuar aqui, né? A Nina é filha, você não joga um filho fora. Se foi um abandono mesmo, porque... Que tipo você ter feito isso, né? Por que você fez isso com ela? Porque ela sempre foi esse doce, não é? A gente não ensinou nada para ela. Ela passa tudo isso pra gente, assim, esse carinho que ela tem de gratidão, ela representa muito amor, é tudo de bom, né? A Nina, eu falo que dó de quem perdeu, né? Que não quis ficar com ela. E olha que a mascote gosta mesmo da mais nova integrante da família. Se depender dos pais, a Maria Luísa vai crescer assim, coladinha na Nina. Independentemente do tamanho, da idade ou da espécie, é claro que o que não falta nessa casa é muito amor. Não existe justificativa para se abandonar o animal. O animal é seu filho, apesar que até filho abandonam hoje, jogam em lagoas, em saco preto, fazem o mesmo com o animal. Já parou para pensar o que é alguém depender de você e você não estender a mão? Deve ser assustador, desesperador. Você vê animais totalmente atordoados, perdidos, olhando para um lado, olhando para o outro, ariscos, com medo. É muito terrível. Isso dói muito na gente. Ele sente a mesma coisa que a gente sente. Ele sente frio, ele sente fome, né? Ele sente tudo que nós sentimos. Abandonar um animalzinho é como se você estivesse abandonando uma pessoa da família. Um bichinho que pode te dar tanto amor, pode te dar tanto carinho, pode ser um a mais na sua vida. E as pessoas abandonam ele como se ele fosse simplesmente um objeto, como se ele não tivesse uma vida própria. Enquanto este assunto não for discutido, não serão levantadas soluções. Muito menos serão tomadas providências mais rígidas sobre o comportamento desleal em que este animal é tido como descartável. Essa reportagem foi uma forma que nós, futuros jornalistas, encontramos para tratar um assunto tão importante, mas que parece ser esquecido pelas políticas públicas municipais, estaduais e federais. Independente de quem a culpa, é evidente que os cães são os mais prejudicados nessa história. Enquanto houver o abandono, haverá a solidão, a saudade e a tristeza de perder de forma tão inesperada alguém que sempre esteve ao seu lado. Eu realmente me entristeço a cada dia que passa. Por isso eu sempre uso aquela frase: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor. Freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o News Comunidade. Onde está você? A busca por desaparecidos, desenvolvida com o intuito de mostrar o que ONGs e voluntários fazem para ajudar famílias que tiveram um ente desaparecido. O vídeo-reportagem, feito a partir de pesquisa bibliográfica e entrevistas, foi realizada pelos então alunos Juliana Bianchi Cardoso, Maria Eduarda Carnieto, Maria Verônica Serafim, Matheus Pascoal e Victoria Chiome. Acompanhe.
A hora que eu vou dormir, o quarto dele está montado, do mesmo jeito, lá esperando ele. Que as pessoas que desaparecem, elas viram fumaça. Para todo mundo, para o Estado, para a sociedade, o seu filho é morto. Ele só é vivo dentro do seu coração. Se a minha filha está viva, porque ninguém nunca viu. Se a minha filha morreu, eu conto. A gente fica esperando que alguém te fale onde está, onde encontrar. E se a despedida de hoje fosse a última? Seria o suficiente? Teve abraço? Teve beijo? Demonstração de carinho? A gente nunca sabe quando será a última vez. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2007 e 2016, mais de 693 mil pessoas desapareceram no Brasil. São aproximadamente 190 desaparecimentos por dia no país. Só no ano de 2016, foram registrados 24.333 casos, considerando que esses dados só incluem casos em que foram registrados boletins de ocorrência pelo desaparecimento. Por trás desses números, muitas vidas são transformadas pela incerteza do reencontro. Silvia, como que é lidar com o desaparecimento? Quando alguém desaparece, é mais ou menos como uma informação que não é dada, né? Quando a gente sabe, teve uma morte, aconteceu alguma coisa, né? A pessoa realmente fugiu de casa, não quer mais saber daqui, alguma coisa assim, fica mais fácil, entre aspas, de lidar com uma situação que aí é mais concreta. No caso do desaparecimento, essa readaptação ela vai depender de muitos outros fatores e ela se dá de uma maneira diferente, porque a gente não pode dizer que alguma coisa aconteceu, né? Então a falta de informação ela é muito angustiante, né? Ela é enlouquecedora. Quando você vive uma dor isolada, como eu vivi a minha dor durante 3 meses, eu cheguei à beira da loucura. Já fiz parte de um tempo na Cracolândia, procurando por ele, também não encontrei. Hospitais, albergues, essas coisas aí em todos os lugares. Delegacias, presídios, fora de São Paulo. Já dormi em essas rodoviárias, do banco da rodoviária, porque não tinha dinheiro para pagar o hotel. Eu adotei uma busca para o meu filho na fila dos albergues e já cheguei a dormir 4 noites em lugares diferentes, porque eu ficava até o último chegar, 10 da noite, e eu já dormi sim, para ver se ele chegava naquela fila. A busca por um parente desaparecido também é marcada por momentos de incerteza e de dor. E eu continuei a procurar a minha filha sozinha. Até que um dia, até hoje, eu não consigo esquecer aquele cheiro forte de éter, um cheiro de carniça, porque eu ia para os hospitais, para os IMLs, que recebiam os corpos que foram identificados e foram encontrados com poucas horas, né, de mortos, e ia também nos IMLs que recebiam os corpos em estado de putrefação. Então, esses locais, eles têm cheiros muito fortes. Todos os desconhecidos que fossem na faixa de idade, tinha que olhar. Eu e o meu marido, a gente se apoiava um no outro, mas tinha que ver. Porque, às vezes, tem corpos completamente desfigurados. Então, às vezes, uma marca, um cabelo, uma tatuagem, qualquer coisa, então você procurava por isso. Como se não bastasse o sofrimento de já ter um parente desaparecido, as famílias se deparam com muitas dúvidas e dificuldades. Para auxiliar os familiares de desaparecidos,
o Ministério Público do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, criaram em 2016 a Cartilha de Enfrentamento de Desaparecimento. Nela, é mostrado passo a passo o que se deve fazer quando alguém desaparece. E quanto tempo é preciso esperar para acionar a polícia? Viemos até a Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba tirar essa dúvida com o delegado Acácio Leite, responsável pela investigação dos casos de desaparecimento na região. Precisa ficar bem claro, a gente faz questão de desmistificar isso para quem nos dá voz aí. Primeiro, é aquele costume antigo que tinha de, para fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento, você tem que esperar 24 horas. Normalmente era assim, 24 horas ser criança e 48 horas ser adulto. Isso não existe. No estado de São Paulo, há apenas uma delegacia especializada em desaparecimentos, que fica em São Paulo, capital. O que você acha de só vocês terem dados oficiais? Por exemplo, se a gente entra lá no site da SSP, a gente consegue consultar por delegacia, por cidade, quantidade de homicídio, de furto. Por que não desaparecimento? O que você acha de só vocês terem dados? A gente fez um levantamento sobre o número de pessoas desaparecidas. E a gente ficou realmente impressionado com o número de registros de desaparecimento. Essa falta de atenção a essa questão é porque a gente continua falando de pessoas normalmente que estão numa situação de vulnerabilidade, que vão acumulando uma série de vulnerabilidades diferentes e fazem com que essas pessoas acabem não tendo um olhar do Estado e não sendo uma preocupação do Estado em relação a essas pessoas e a esses familiares que também são vítimas do desaparecimento. No Código Penal brasileiro, o desaparecimento não é considerado crime. No site da Secretaria de Segurança Pública, é possível encontrarmos estatísticas sobre alguns crimes, mas nada sobre o desaparecimento. Questionamos a assessoria de imprensa do órgão, que por telefone informou que os dados apresentados no site seguem a Resolução 160/1. Também, segundo eles, já que pela lei o desaparecimento não é considerado um crime, os casos não precisariam constar no site. Isso é uma grande frase para iludir mais uma vez a população e as vítimas imediatas, o que é torpe. Por quê? Não precisa ser crime para investigar neste caso. O fato de alocarem o trabalho público humanitário, humano, de procurar uma pessoa desaparecida na delegacia, não foi calcado no Código de Processo Penal. Foi calcado no direito administrativo público. Por quê? Porque lá tem um banco de dados, que é o do boletim de ocorrência, que poderia muito bem ser utilizado para buscar pessoas, por exemplo, que estavam mortas e que foram procuradas como desaparecidas, mas eles não encontraram. Isso aconteceu por 15 anos em São Paulo. De forma que é uma frase que está introjetada nos próprios funcionários da delegacia que desconhecem a sua função, que é a função pública de investigar desaparecimento. O Ministério Público criou o PLID, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Ele justamente cobra políticas públicas, direito coletivo, que estão sendo violados por ausência desses trabalhos da investigação, a inumação ou ao problema com as ossadas, tudo o que houver sobre o desaparecimento de pessoas. Tanto que o Ministério Público de São Paulo já tem 3 ações civis públicas contra o Estado e o município por não agir na busca de pessoas desaparecidas. É muito profundo o problema, mas o diálogo começou e não foi por amor, não, foi por dor. São muitas coisas que precisam ser feitas. A primeira coisa que eu acho que é o que a gente está tentando fazer é mostrar que o problema existe. Quando você não tem nenhum registro, nem estatística sobre o problema, é como se ele não existisse. Então, não existe, não há necessidade de haver uma política pública. Em 2011, o ex-deputado estadual Hamilton Pereira tentou chamar a atenção para o problema com o projeto de lei 463. Em 2010, fui procurado por um amigo cuja filha havia desaparecido. Ele me procurou na Assembleia Legislativa. Eu estava deputado estadual à época. Me contou do seu drama. E a partir daí nós resolvemos encarar esse tema como uma questão social. E fomos elaborando um projeto de lei visando a obrigação do Estado, dos órgãos de segurança pública, a buscarem as pessoas que haviam desaparecido. E, dentro do nosso projeto, inclusive, a criação de um cadastro
estadual de pessoas desaparecidas. E, infelizmente, o governador Geraldo Alckmin, à época, vetou o projeto. Posteriormente, em maio de 2012, ele reenviou um projeto para a Assembleia Legislativa, copiando basicamente o nosso projeto, mas com partes vetadas. E nós conseguimos apenas introduzir no projeto do governador a obrigatoriedade do imediatismo, ou seja, de que a polícia, a inteligência comece a agir imediatamente após a notificação por parte dos familiares do desaparecimento de um ente querido. Algumas pessoas transformam a dor da experiência vivida em uma rede de ações a outras com histórias parecidas. Acabei de chegar aqui na ONG Mães da Sé. É uma ONG bastante conhecida aqui no estado de São Paulo por encontrar pessoas desaparecidas. A ONG Mães da Sé foi fundada por duas mães que se conheceram nos bastidores das gravações da novela Explode Coração, em 1995. Tinha até uma gravação na Cinelândia, no Rio de Janeiro, que era para mim ir e que ia estar várias famílias de desaparecidos, inclusive mais uma senhora daqui de São Paulo, cuja filha também chamava Fabiana. Quando retornaram a São Paulo, tendo conhecimento da quantidade de famílias que buscavam por desaparecidos, marcaram um encontro na Praça da Sé. Apareciam mais de 200 pessoas lá. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente vai prometer encontrar o filho dos outros se a gente nem encontrou o nosso? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma agenda, vamos pegar a foto desse pessoal e vamos ficar responsável para a divulgação. E aí nasceu o movimento Mães da Sé, que teve e tem até hoje uma repercussão muito grande sobre desaparecimento. Então, quando ela chega aqui, ela deposita em mim o seu último fio de esperança. Eu não falo para nenhuma mãe, eu vou encontrar o seu filho. Mas aqui elas são tratadas com respeito, com dignidade. Aqui elas têm voz, entende? E, de certa forma, nós somos uma família. E uma vai fortalecendo a outra. E assim foi que eu fui aprendendo com elas mesmas, entendeu? A partir do momento em que eu me juntei a outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu, e aí eu percebi que essas pessoas, além de estarem vivenciando a mesma dor que a minha, eram pessoas totalmente indefesas, né? Totalmente desconhecedoras de seus direitos. E aí eu transformei a minha dor numa luta. E eu fui aprendendo com essas famílias. A ONG recebe aproximadamente 4 pedidos de ajuda por dia e tem mais de 10 mil casos registrados. Através do trabalho das voluntárias, 4.758 desaparecidos já foram localizados. Você já pensou em parar? Não posso desistir. Eu tenho que continuar com a minha luta. E se eu encontrar minha filha hoje, amanhã eu estou aqui. Vou estar aqui à frente desse trabalho enquanto eu viver e enquanto as minhas mães me quiserem. Desde 2005, Vera Lúcia é responsável pela ONG Mães em Luta, que trabalha na prevenção do desaparecimento. Eu achei que a minha missão como Mães da Sé, na divulgação, que era a nossa missão principal, de imagem, e de conhecimento, trazer para a sociedade esse conhecimento, ela já estava concretizada. E que eu precisava recomeçar um trabalho como prevenção. As voluntárias enfrentam muitos problemas devido à falta de apoio das autoridades e do Estado. Uma das coisas que eu mais me envergonho, eu vou morrer falando disso, e falando sobre isso, enquanto eu não conseguir colocar isso em prática. É morar num país onde você tem um carro, e se o seu carro for roubado, você vai numa delegacia e existe um sistema que automaticamente o seu carro, ele é
cadastrado no sistema de veículos de carros roubado. Então você tem a chance de encontrar o seu carro em qualquer fronteira, no Paraguai, no Uruguai, em qualquer lugar. Você tem muito mais rapidez de encontrar um carro roubado do que uma pessoa desaparecida. Há também voluntários que auxiliam na busca pelos desaparecidos. Nós estamos aqui no litoral de São Paulo, na cidade de Praia Grande, e a gente veio entrevistar a Fernanda, que tem uma página no Facebook que fala sobre crianças desaparecidas e ajuda a encontrá-las. Vamos lá? Eu vi uma postagem no Facebook a respeito do desaparecimento do menino João Rafael, que esse menino aqui, ele tinha 2 anos quando ele desapareceu. Ele desapareceu em agosto de 2013, no final de 2013 que eu vi essa postagem. E eu compartilhei sem comprometimento algum. Aí depois eu fui me interessando mais, conheci outros casos, como o da Bruna e o da Emily. Aí depois foram outras crianças e assim que eu comecei. Que realmente me motivou a estar divulgando, porque eu via aquela criança e eu imaginava como se fosse alguém da minha família. Meados de 2015, eu senti que eu podia fazer mais por essas crianças, além de estar divulgando somente na minha página pessoal. Foi aí quando eu criei a marca Crianças Desaparecidas, que a gente divulga crianças até 17 anos. Além de ajudar na divulgação do caso e nos encontros, as voluntárias unem os familiares na esperança de encontrarem o desaparecido. A última vez que eu falei com meu filho foi no dia 19, por volta da hora do almoço. Conversei com ele e ele me deu tchau, pai, estou indo trabalhar. Era uma sexta-feira, 19 de maio de 2012, e ele saiu para trabalhar. E eu abracei ele, desejei boa sorte para ele e ele não voltou. No dia seguinte, ele não voltou no horário, ligou para minha esposa que estava chegando, mas não chegou. 6 anos que eu procuro ele, do dia do desaparecimento dele até hoje, esse momento, eu vivo procurando ele diariamente. Minha filha Fabiana Esperidião da Silva saiu por volta das 20 horas para ir na casa de uma coleguinha de escola que estava fazendo aniversário naquele dia. Só que ela não foi sozinha, ela foi acompanhada de uma outra colega que morava a 300 metros de distância da nossa casa. Foram até a casa da aniversariante, deram um abraço de feliz aniversário e voltaram. No caminho, cada uma seguiu em direção à sua casa, que eram direções opostas. A menina que foi com ela foi na direção do lado direito e ela no lado esquerdo, mas era um caminho reto. E foi nesse trajeto que ela desapareceu. Desde novembro de 2008, às 7 horas e 45 minutos da noite, ou às 19 horas e 45 minutos. O que eu podia fazer para procurar o meu filho, eu fiz. Bom, hoje a gente veio aqui na casa da Dona Gláucia. Ela tem uma história de um filho desaparecido, então a gente vai conversar um pouquinho com ela. O meu filho desapareceu com 32 anos. Quando percebemos que ele não dava notícias, sabíamos que tinha acontecido algo errado com ele. E começamos a nossa batalha atrás, para descobrir o que tinha acontecido. E fomos em todos os lugares. Começamos por hospitais daqui de Sorocaba e de toda a região. Depois partimos para os IMLs, também de todos possíveis. Que a gente soubesse, a gente foi. Ele foi atropelado, viemos a saber que ele foi atropelado por um caminhão, um automóvel, na rodovia Castelo Branco, e que tinha sido sepultado como desconhecido. A mulher da delegacia começou a folhear o processo dele assim, e eu vi como que ficou o corpo dele. Daí eu não aguentei também. Não aguentei. Das 4 histórias que mostramos, em apenas uma delas a pessoa foi encontrada. Infelizmente, no Brasil, é muito pequena a porcentagem de casos resolvidos, mas isso não faz com que os familiares percam a esperança. Eu tenho essa esperança de encontrar ele vivo. Quando as pessoas me falam assim, você tem esperança de encontrar seu filho vivo? O que vem no meu sentimento como pai, eu tenho esperança de encontrar ele vivo. O
Hoje eu vejo esse trabalho como uma missão. Eu não pedi a Deus que Ele me mostrasse uma forma de eu poder esperar pela minha filha. Então eu acredito que Deus está me preparando meu coração de mãe para o grande dia. E eu tenho certeza que a hora que eu menos esperar, a minha filha vai voltar. Fisgada no membro que já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, lava os olhos meus, que a saudade é o pior castigo e eu não quero levar comigo a mortalha do amor. O programa News Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, TV Uniso, ou também pela rádio online radioniso.com. Até o próximo programa. Até lá!